Muito boa noite. Juscelino volta atrás e diz que avião não vai cair na Avenida Paulista. E tudo o que nós vimos é que realmente nada aconteceu. Daqui a pouco imagens inéditas que você vai observar a respeito desse caso. Ex-modelo deixa Cracolândia e grava com Rodrigo Faro. Nós teremos também aqui a reportagem que foi capa da revista Veja São Paulo. Eu preciso de ajuda. A situação do crack no país é uma situação muito preocupante. Inclusive também matéria do Congresso Nacional, porque parte da verba que teria sido destinada para Crack Zero não foi atingida. Acusado de estupro de crianças, diz que é inocente. E vandalismo fecha Avenida e Rodoanel. Uma pessoa morre. Muito boa noite, você está aqui na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Programa que vai ao ar todas as quartas e as quintas-feiras, das 20 às 21h30. E você, internauta, você participa através do chat ou então, de qualquer lugar do Brasil, também você participa pelo 0 Operadora 11 5052 6622. Doutor Carbone, muito boa noite. Boa noite. Eu muito preocupado com os prognósticos do Juscelino. Eu peguei, levantei cedo e fui para a Avenida Paulista, naquele prédio tenebroso. O Haroldo não quis ir comigo e ficou com medo. Mas de verdade eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. É terrível. Olha, gente, imagina estar no prédio na hora certa que um avião vai lá, um Boeing e bumba! Pelo amor de Deus, hein? Olha, eu passei muito medo e quero externar isso para vocês em fita. Me diga uma coisa, doutor Carbone. O senhor realmente esteve lá? Estive, não só estive presente, como coitado do meu filho, que é o diretor do programa, o Carboninho, foi lá também, mas ele foi com paraquedas, que ele estava com medo. Olha, você é internauta, já está vendo? Já está vendo? Já está vendo aí a figura. Já vamos colocar já o vídeo? Não deixa tudo, é isso. Daqui a pouco. É terrível, vocês vão ficar apavorados, Olha, eu não queria estar na minha pele hoje. Como é que é? Vamos colocar então? Bom, já o povo está pedindo, então vamos colocar vocês aí, doutor Carbone apontando o relógio. Olha como é que tá. Eu estou esperando cair o avião lá de cima. Estou aqui na Avenida Paulista na cobertura. Gente, vou me preparar agora para esperar o avião cair. Um minutinho só, aguardem. Internautas, eu só queria dizer o seguinte, ó. Não caiu avião nenhum, né? Você viu, os caras são um H, né? Olha para onde que eu espero que esse rapaz que falou fique recluso em Alcatraz. Porque lá eu tenho certeza que ele vai puxar uma cana, esse vagabundo. E não percam, a semana que vem o Haroldo vai estar aqui presente para ver se vai cair na semana que vem. Que pode ser que ele é rodidata. Aí é o Haroldão que segura. Um abraço. A parte das pessoas não foram trabalhar. Não, teve uma empresa que tem lá não sei quantos andares, eles contrataram um outro local de trabalho. E teve muita gente que teve medo até de ir na Avenida Paulista. Você olhava as pessoas, elas tinham medo, todo mundo olhando no relógio, porque aquilo ficou na cabeça. Eu não sei explicar porque eu não sou psicólogo, mas dá um temor nas pessoas. Agora, o que eu fiquei sabendo, Haroldo, é que esse sujeito aí, ele consegue registrar papel em branco lá naqueles cartórios de registro do interior, e depois ele preenche o que ele quer. Então o cara é um tremendo estelionatário, é um tremendo um sem vergonha. Eu não sei ainda porque a Polícia Federal já não deu uma cana nele, porque o crime não é estadual, é do Brasil inteiro, e ele deixou todo mundo com medo. Ele fez a empresa aérea a mudar o número do voo, porque quem é que ia pegar um voo com aquele número que ele estava falando? E depois ele contou uma história que eles trocaram uma turbina do avião, e porque
porque trocaram essa turbina do avião, ele ficou, eles ligaram para ele, disseram que estava bom e ele disse que não ia acontecer mais nada. Então tudo isso daí é preocupante. Agora eu só não entendo como nossas autoridades e assim admite um débil mental, se não for retardado, é malandro, contando história dessa. E outra coisa, insuflando o povo, deixando o povo com medo. Imagina os coitados que vão trabalhar lá, que não tem jeito de não poder chegar, tem de chegar cedinho e ficar esperando um avião cair em cima da cabeça. Aí lembro daquele caso que caiu o avião lá perto do aeroporto, ele lembra dos casos dos aviões que caem dentro do mar e some todo mundo, e fica todo mundo apavorado. Eu acho que isso aí não é normal, Haroldo. Agora, o doutor Carbone, tem o seguinte também, né? O senhor fez aí uma observação muito pertinente, porque esse cidadão, ele que já teria feito outras previsões e teria registrado no cartório. Esse cartório também não merece ser investigado? O que a gente vê são cartórios do interior, pelo que eu vi aqui no jornal, em matérias, gozado, o Haroldo já tinha falado isso daí já há um mês atrás. É assim o jeito, ó. Eles pegam, registram um papel em branco e depois eles inserem o que tem. Agora, eu acho que o cartório devia também perder o registro dele. Mas o que me preocupa de verdade é o prejuízo que ele causou às pessoas e o temor. Já 5 ou 6 pessoas já ligaram lá para o escritório querendo processar esse marginal. E a impressão que dá é que ele não tem dinheiro nenhum. É um durango, um mentiroso, sem vergonha. Então eu acho que eu estou canalizando isso para o sensacionalismo que diversos programas deram, né, dizendo que ia cair esse avião. Eu processaria esses programas que deram fé pública a um marginal dessa natureza. Agora, ele não vai dançar com procedimento criminal. Eu estou pedindo para o Ministério Público abrir um procedimento criminal, analisar o processo, porque é muito sério o que ele fez. Ele está colocando em risco toda uma sociedade. E eu prometo trazer para vocês, eu estou acabando de fazer o processo e devo distribuir até sexta-feira. Então, acredito que até amanhã vocês vão ter uma cópia aqui. Mas eu estou pedindo abertura de inquérito, estou pedindo apuração. O senhor mesmo está fazendo isso? Eu estou, sim, em nome de diversas pessoas que passaram esse medo, passaram esse terror, passaram essa situação toda, e para que outros vagabundos não façam igual a ele para aparecer, e programecos de terceira categoria colocarem aquilo assim na visão, para pegar essas pessoas simples, essas pessoas mais humildes, e deixá-las apavoradas como foi. Só para vocês terem uma ideia, a minha empregada não veio trabalhar hoje. Ô, diretor, tem condição, aqui o pessoal aqui está pedindo aqui na rede social, se dá para repetir o Dr. Carbone orientando o Oneleven, o Boeing, o Boeing em rota de colisão. Dá para colocar o vídeo daqui a pouco? Nós vamos preparar para você que não viu aí, você que está pedindo pela internet, vocês vão ver. Já estamos preparados aí? Então vocês vão observar o Dr. Carbone chegando na zona de conflito, na zona... Eu fui lá no ponto, lá na cobertura, não queriam deixar entrar. Na zona da tragédia. E graças a Deus, o Dr. Carbone, com os conhecimentos dele, orientou o avião e desviou, como é que é? Ele tem brevet? Então, ele dali em cima de um prédio desviou o Boeing, e o Boeing não colidiu, e o Juscelino disse, minha previsão não deu certo porque o Dr. Carbone sinalizou para o piloto e vocês conferem agora. Vamos lá. Gente, são quase 10 horas, faltam 2 minutos agora, dia 26, e eu estou esperando cair o avião lá de cima. Estou aqui na Avenida Paulista, na cobertura. Gente, vou me preparar agora para esperar o avião cair. Um minutinho só, aguardem. Internautas, eu só queria dizer o seguinte, ó. Não caiu avião nenhum, né? Você viu, os caras são um H, né? Olha para onde que eu espero que esse rapaz que falou fique recluso, em Alcatraz. Porque lá eu tenho certeza que ele vai puxar uma cana, esse vagabundo. E não percam, na semana que vem o Haroldo vai estar aqui presente para ver se vai cair na semana que vem. Que pode ser que ele é rodidata. Aí é o Haroldão que segura. Um abraço, hein? Alertar que o Juscelino
Tava junto. Mas ele ainda está solto, hein? Ele está solto, esperamos que a semana que vem esse safado aí segure um belo processo criminal. Olha, eu acho que deveria sim, porque é como nós dissemos, né? Aliás, aqui num dos últimos programas, nós avisamos isso. Que o que vai acontecer é o seguinte, ele vai dizer que não aconteceu porque as autoridades o escutaram e mudaram a rota, mudaram de Não, aeronave, pior. mudaram Ele de falou que tudo. trocou a turbina e que a empresa aérea pegou e chamou, ligou para ele e falou: Ó, nós trocamos a turbina, aí ele mudou, disse que não ia cair mais. Esse sujeito é um sem vergonha, estelionatário, é um malandro. Eu não entendo como é que ele está falando isso aí, não é normal. E o pior de tudo, vocês não sabem, ele não tem dinheiro para indenizar. Me ligou gente pesada aí que teve prejuízo com esse safado aí, mas não tem como receber. O que adianta entrar com uma ação com marginal desse daí e não tem como receber? A única coisa que ele vai receber é um processo criminal nas costas que eu vou entrar e vou trazer aqui para o Haroldo. E depois tem outra, né? Nós sabemos que o brasileiro é um povo sugestionado. Claro. É um povo sugestionado. Tanto é que muitas pessoas desviaram os seus caminhos. Houve pessoas que não foram trabalhar. Então, eu acho que carinhosamente fica inclusive uma lição para todos nós, para a gente começar a avaliar um pouco mais, porque eu tenho a impressão que a cada dia que passa surgem novos visionários, novos aí sensitivos. Outro dia tinha uma pessoa na frente da casa lá do Marcelinho, supostamente Vidente. supostamente que teria ele cometido o homicídio da família e depois se suicidado. E tinha lá uma pessoa que se diz sensitiva, dizendo: ah, eu estou vendo o Marcelinho, tá ali dentro da sala, tá chorando. Gente, isso é muito bom para que vocês percebam como nós somos sugestionados e o que pode acontecer. Olha, uma pessoa sugestionada pode sim adoecer, acreditar piamente, entregar seus bens. Quantas pessoas, doutor Carbone, que perdem, às vezes até um automóvel, casa, sai até separação, porque o indivíduo vai atrás desse tipo de gente que... o que tem por detrás disso? O que tem por detrás disso é sempre fazer um atendimento em particular, tirar algum dinheiro, pedir um dinheiro alto para fazer com que o rumo do seu destino mude, assim como o Carbone mudou a rota do avião. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu acho o seguinte, o sujeito quer, né? As pessoas, elas têm medo daquilo que a gente não sabe, o desconhecido. Exato. Mas vamos pensar no Marcelinho Pesseguini, é um menino que é um santinho lá, viu matar o pai, matar a mãe, matar a avó, matar a tia, depois mataram ele muitas horas depois, levaram ele até a escola, fizeram um monte de jogada com esse menino. Só pode estar no céu, pelo sofrimento que ele teve. E criança vai sempre para o céu. Eu não acredito nessas histórias que a pessoa fica no caixão, ou fica no cemitério, ou fica lá no lugar dos acontecimentos. Elas são pessoas de luz, elas foram embora. Agora, o que tem de pensar num vagabundo desse, as pessoas que escutam o que ele fala. É evidente que essas emissoras que puseram ele no ar lá, eles são sensacionalistas, eles querem ganhar dinheiro, querem ganhar audiência, o negócio deles é ibope. Mas a tristeza é que a gente vê que eles estão fazendo perder o povo tempo e ficar com medo. Para as pessoas mais simples, aquelas que moram na periferia e que são obrigadas a trabalhar nesses grandes conglomerados como na Avenida Paulista, eles ficam com medo sim de ir para lá, eles ficam com medo da família, às vezes até se despedem da família. A minha empregada não veio trabalhar hoje de medo. Então a gente tem que pensar o seguinte: quanta maldade, quanta coisa errada se faz sem pensar, porque esse cretino inventou uma história que não colava. Então eu acho, Haroldo, que é uma pessoa que deve ser processada, e eu acho que pelos crimes que ele praticou ele deve ser preso. Ele é um perigo para a sociedade. Bom, aqui não é o objetivo do programa, mas é até bíblico, né? É até bíblico, porque está lá na Bíblia: falsos e quantos profetas aparecerão, quantos que irão dizer o fim do mundo, mas na realidade
são pessoas Haroldo, desprovidas ele de falou uma coisa, uma princípios. verdade. Olha, chegou uma cliente lá no escritório chorando, uma senhora de idade, disse que ela, numa igreja lá que ela foi, lá num culto lá, o cara fez a cabeça dela e fez ela doar tudo que tinha na casa dela. Ela doou quadros, deu tudo que tinha e passou pro sujeito lá a propriedade. E ela não tinha mais onde ir. Diz que o sujeito pegou tudo que ela tinha, os outros irmãos lá pegaram o resto, e ela não tinha como fazer. Aí a gente teve de instar a maçonaria para ajudar ela, para colocar ela num asilo. Mas ela podia sobreviver muito bem com a aposentadoria dela e com o pouquinho que ela recebia. Então, eu acho que não é justo o que as pessoas fazem. Eles usam esses argumentos aí para tirar proveito. Do mesmo jeito que esse vagabundo aí contou essas mentiras e foi ouvido, eles também levam no bico as pessoas e dizem que prevê a vida, prevê tudo. Eles prevê coisa nenhuma. Eles não têm sensibilidade E não nenhuma. tem critério, né? E não tem Exato. critério, como dissemos também num dos programas passados, que eu estava num sábado num programa e quando eu vi numa outra emissora, antes de entrar para a pauta que eu ia participar, um desses dizendo que o rei iria em breve desaparecer, que todos que fossem fãs, que assistissem rapidamente. Gente, o indivíduo que vem pega um microfone ou então diante de uma lente e diz tal barbaridade, realmente tem que ser responsabilizado, punido severamente, porque volto a repetir, as pessoas, muitas pessoas adoecem porque infelizmente acreditam nesses sensacionalistas que têm como princípio básico aparecer como tudo indica, estas pessoas, eu nem vou citar aqui o nome dele, mas dá a impressão que também o que queria era realmente os minutos de fama, alguns programas de televisão chamando para entrar em detalhe, mas aqui nós até brincamos, até disse, doutor Carbone deve se lembrar, eu fico no prédio e faço um churrasco lá na cobertura. E o Haroldo falou bem também, falou a mesma coisa, que ele tinha peito para fazer isso aí, empreitar, porque ele sabia que era tudo mentira. Agora, eu acho que a ética no jornalismo, já que a gente está falando de jornalismo aqui, as pessoas que gravam, que passam, que noticiam esses fatos como se fosse verdade, né, nas emissoras para ganhar Ibope, elas deviam ser processadas também. Porque quem tem ética sabe muito bem que isso é uma mentira sem vergonha e que eles estavam simplesmente a caça de otários que assistiam e ficam assistindo essas conversas mole para boi dormir. Agora, o doutor Carbone queria tocar aqui no assunto que o doutor Carbone também é especializado nisso, já vi várias vezes abordando esse tema. O Senado aprovou hoje e agora vai para presidente sancionar a guarda compartilhada, porque até agora era um número muito pequeno de casos e juízes que realmente já diretamente colocavam a guarda compartilhada. E segundo o projeto, independente se é uma separação litigiosa ou não, a não ser, acredito eu, com exceções de um dos cônjuges com sério comprometimento com drogas ou qualquer outra coisa assim. Mas do princípio é a guarda compartilhada ser aprovada para que seja colocada rapidamente, porque segundo alguns especialistas, a guarda quando é dada somente para um dos cônjuges, o outro lado fica como visitante do filho, o que pode causar uma série de problemas emocionais, e eu compartilho com essa ideia, não só para a criança, mas como também para aquele cônjuge que fica, às vezes, uma semana esperando para ir ver o seu filho. A guarda compartilhada me parece alguma coisa justa e saudável e boa para todos. Haroldo, Como é que o senhor vê isso? primeiro que a guarda compartilhada já existe há muito tempo, mas o grande problema é colocar ela em vigor. Por quê? Porque se o casal tiver em litígio, em briga, não dá a guarda compartilhada. Como é que a gente vai pegar e vai dividir a guarda? O que é de verdade a guarda compartilhada? É uma pessoa capaz que nem o Haroldo, que separa de uma outra pessoa, da mulher dele lá, e eles continuam amigos. O fato da separação do casal
não quer dizer que vai atormentar e vai trazer problema para as crianças. Numa situação dessa, é possível o Haroldo ligar e falar assim, olha, fulana, eu quero ficar essa semana com as crianças. Ou se não, a mulher ligar para o Haroldo, Haroldo, modo de falar, né? Certo. Haroldo, essa semana eu vou viajar, você dá para ficar com as crianças? Que é uma alegria. Mas, na verdade, não pegou daquela vez e não vai pegar dessa também. E eu vou explicar por quê para vocês. A guarda compartilhada é quando as pessoas estão bem. O que faz a mulher quando ela quer alimentos, ou ela quer um valor maior, ou ela quer que o marido dê mais alguma coisa, ou ela quer que passe alguma coisa para ela? Ela usa as crianças. Como que ela usa as crianças? Você fala, pô, Carbone, você é advogado de mulher? Eu estou falando para vocês. Elas utilizam as crianças como se fosse um meio para impedir o acesso dos pais. Eu tenho milhões de casos lá que tem mulher que inventa que o pai pegou e passou a mão nas crianças, estupro de vulnerável, inventa uma série de situações, sempre com o objetivo de impedir o acesso do pai, e até, se possível, pôr na cadeia. É aquele desamor, aquela situação terrível. Então, vamos pensar o seguinte, é a mulher que tem o filho. Se ela quisesse interromper a gravidez, ela interrompia desde o começo. Se ela manteve a gravidez, teve o filho presente, nasceu a criança. É por isso que a guarda é sempre da mulher. Como é que eu vou fazer a guarda compartilhada? Como é que o Haroldo lá? O Haroldo pega em casa agora, ele tem um filho de 8 meses. Como é que vai ter guarda compartilhada? E ele vai ficar 15 dias com a criança se ela amamenta a mãe e eles estão separados. Não dá, Haroldo. Eu não sei o que esses legisladores querem fazer, mas não é normal. O que eles deviam fazer é o pai ter mais acesso. Qual que é a guarda hoje em dia? A mãe fica lá, uma vez por semana o pai vai visitar um dia na semana e depois, na outra semana, passa um fim de semana. Mas quando a criança já tem 3, 4, 5 anos, está desmamada, já tem autonomia para isso. Agora, guarda compartilhada devia existir sempre, sem precisar de meios legais. É aquele pai inteligente, é aquela mãe culta, que, embora separados, eles querem o melhor para a criança. Olha, Haroldo, essa semana você vai ficar com as crianças, semana que vem também, porque eu vou viajar. Pô, o Haroldo vai ter o maior carinho, porque são os filhos dele. Agora, o que a mulher faz? Ela põe na cabeça das crianças que o marido não presta, o ex-marido, que começa a contar um monte de história. Hoje uma cliente ligou para mim e disse que o pai, quando recebe as crianças, mostra todos os recados da época da briga dela, em 2008, mostra para as crianças agora dizendo que a mãe não presta. Mas não é, foi a briga da separação naquela época. Então, a lei é legal? Sim. Ela é de vanguarda? É. Mas como é que ela vai existir? Se o pai separar da mãe, vão impor a guarda compartilhada. Aí vai dar aquelas brigas homéricas terríveis e o juiz vai ter que definir com quem que vai ficar. Agora, o que eu entendo de verdade é que as crianças deveriam permanecer com aquele que tem condições para tomar conta. Isso que era importante. Tem muitas vezes que a mulher não trabalha e nem quer trabalhar. O ofício dela é receber alimentos para manter as crianças e manter ela pessoalmente. E às vezes nem trata das crianças direito. Então, numa situação dessa, eu acho viável o pai exigir essa guarda. Mas tudo isso é feito com grandes batalhas. Porque para um homem conseguir alguma coisa na justiça da família é muito difícil. Algum pai conseguir a guarda de um filho, só se a mãe quiser entregar. E eu acho que essa guarda compartilhada que saiu hoje aqui é inócua. Não vai nem existir, porque é impossível. E, inclusive, o legislador fala assim, não, agora você entra com uma ação que é rapidinho e o juiz vai definir a guarda compartilhada. O juiz primeiro vai ter de saber se o pai tem condições de receber a criança. Vai ter de saber se ele tem possibilidade. Como é que ele vai amamentar? Ele vai pegar lá, vai levar para mamar e trazer de volta? Não dá. E toda essa circunstância aí, relacionada com o direito de família, é tudo muito sério. Porque é para criança. O Ministério Público quer ver isso daqui. Então eu digo para os pais, gente, para de briga. Com relação às crianças, existe sim a guarda compartilhada, mas ela está no coração de cada um de vocês. O importante dos pais é pensar no bem melhor que é os filhos, é criar eles direito, sem inimizades, sem jogar a culpa de um para o outro, sem deixar essas crianças traumatizadas, porque vai levar isso até para o resto da vida. Agora, aproveitando, nós já vamos passar já aí a pergunta já de um internauta aqui pelo chat, mas antes eu gostaria também que o Dr. Carbone comentasse que essa semana foi a semana em que se
voltou, vamos dizer assim, não podemos dizer comemorar, mas é tido como uma semana de combate internacional à violência contra a mulher. E o Brasil, segundo agora há pouco, eu vinha no carro escutando a Voz do Brasil, nós estamos em 7º lugar no mundo em se tratando de violência contra a mulher. De cada 6 mulheres, pelo menos uma já sofreu, no decorrer da sua vida, um tipo de violência partindo de um homem. E o Brasil também é o 7º no mundo com maior índice de homicídios com a mulher. Doutor Carbone. É triste. Eu tô cheio de casos lá no escritório lá, que as minhas clientes morreram esfaqueadas, o marido matou a tiro. Vem lá o pai chorando. É triste de ver. Tem um caso lá que tem uma moça estava sentada no colo do noivo no dia do aniversário dela e mataram ela lá. Foi afacada por problema passional. A gente tem que pensar no problema da mulher no seguinte. Primeiro, nós temos todas essas leis, que é a Lei Maria da Penha, e tem toda uma estrutura dirigida para a mulher para garantir que ela não seja nem agredida física nem verbalmente. Mas o problema da mulher de verdade é que, como ela é dependente econômica dos homens, a maioria das vezes eles aceitam as agressões, aceitam os xingamentos, aceitam tudo que tem, tudo que é de pior, às vezes para manter o casamento e para manter os filhos na escola, porque ela sabe muito bem que se elas separarem, ou se pôr o marido na cadeia, as crianças não vão ter mais escola, não vão ter mais onde ficar. Então é difícil, eu acho que o amor de mãe, Haroldo, supera essa barreira toda aqui e impede que elas vão lá e entreguem o sujeito. Outro problema sério que eu passo aqui, às vezes vem uma mulher lá no escritório, às vezes a gente faz até de graça, de pena, vê lá tudo arrebentado. Haroldo, você vê o corpo dela, ela é triste, ela vem toda machucada. A gente leva para a delegacia, faz o BO, as delegadas assim especializadas no direito da mulher, elas já mandam fazer exame de corpo de delito, já abre inquérito, já consegue que o juiz uma liminar para ele permanecer longe, a 300 metros de distância dela. A gente já consegue tudo. Com o passar das marcas, ou seja, com o passar de uma semana, 2, elas desistem de tudo. Elas não comparecem nas audiências, os processos são arquivados, as delegadas ficam tristes, os juízes ficam chateados. A estrutura toda que foi dada para elas não aceitam e voltam com o sujeito. E depois, no final, acabam morrendo. A Secretaria de Segurança Pública passou aí um outro dado que eu também queria que o senhor comentasse. Aumentou o número de estupros, voltou a aumentar o número de estupros e latrocínio. O que acontece? O que está acontecendo? Realmente nós temos uma deficiência de policiais, nós temos realmente uma polícia efetiva, mas um judiciário que joga o indivíduo na rua, porque parece que coloca-se mais viaturas, coloca-se mais policiais, mas aumenta, está aí, aumentou. Voltou a aumentar o número de latrocínio e de roubos aqui em São Paulo. Estupro é agressão. Também. Então, o ladrão, ele começa a se sentir endeusado. A gente estava falando aqui até ontem, até segunda-feira. O sujeito, para que ele vai assaltar o sujeito que está dirigindo uma moto cara? Ele vai dar um tiro na cabeça dele, o cara cai no chão, ele levanta a moto e vai embora. Então ele vê que ele vai assaltar uma mulher. Então primeiro ele mostra lá uma faca para ela e pega o celular dela e pega a bolsa. Foi fácil. Não aconteceu nada, porque não tem segurança nenhuma. Só quando a polícia vê, de vez em quando. Aí passa um mês lá, ele fala, pô, mas não aconteceu nada mesmo. Eu vou aproveitar e vou estuprar a mulher também. E pega e faz isso. Às vezes faz na frente do marido da moça, sequestra os dois. Então, o que a gente vê é essa situação de impunidade, Haroldo. E eu vi isso muito ontem com o fechamento do Rodanel, que é uma matéria que o Haroldo separou para a gente aqui também. Olha, ontem, gente, foi um caos. Primeiro o Paul McCartney cantando lá nas Perdizes. O trânsito ficou louco a partir das 14 horas da tarde. Esse prefeito, eu não sei o que ele faz, Haddad, mas não é coisa normal. Ele permite que na mesma rua tenha um shopping center imenso, tenha o Clube Palmeiras e tem um outro shopping do lado.
E com tudo isso daqui, não anda mais o trânsito, ficou infernal. Então, o que acontecia? Você ficava parado 2, 3 horas lá e ficava vendo os caras roubar na rua. Os prédios comerciais, parecia um negócio assim horroroso, ninguém podia sair. A polícia tinha milhões de carros, eu nunca vi tanto carro na minha vida, gente. Mas era para proteger o Paul McCartney e a turma dele, o povo que se dane. Então, a gente começa a ver que eu estava com o carro parado e eu vi na minha frente ser assaltado um monte de gente. E tinha a polícia dos lados, mas o sujeito encosta lá com a moto, põe um revólver na cabeça lá e te rouba. Aliás, inclusive está aqui, o que o senhor está dizendo, doutor Carbone, está aqui, com chuva e atraso, Paul McCartney subiu nesta noite de terça-feira e vai hoje também, de novo, sobe hoje também, horroroso, ao palco do novo estádio do Palmeiras e entregou o que todos queriam, carisma, energia e muitas canções dos Beatles. Em contrapartida, um barulho ensurdecedor para todos os moradores de quilômetros de distância, um trânsito caótico desde as 15 horas e notava-se que Paul, idoso, não tem mais aquela voz do passado. E hoje ele repete o show, hein, doutor Carlos? Mas a tristeza que dá, de verdade, é que, olha, esse sujeito aí, na época que era dos Beatles, ele nunca quis vir no Brasil. Nós somos da época, o Haroldo é mais novo que eu, mas, pô, a gente ficava imaginando os Beatles aqui, era fantástico, mas eles não davam nem bola pro povo brasileiro, que achava que era macaco com banana que a gente comia, né? Não queriam saber da gente. Agora vem um idoso aqui, e o desgraçado, você não acredita, ele atrasou o show. Eu estou falando para vocês porque eu levei 3 horas para chegar aqui hoje. 3 horas, por causa desse safado aí. Então, o que vocês notam lá? Ele atrasou o show, o boneco, porque ele chegou tarde. Depois começou uma barulheira infernal. Vocês não acreditam. Se olhava na televisão, estavam passando ele, cantando. Ele não tem mais voz. Tem um flashback atrás dele. O cara está tão idoso que ele não consegue cantar as músicas que ele cantava. Aí, playback. Mas, se você escutasse, você escutava na janela o show dele. Olha, minha casa deve ter uns 3 quilômetros do Palmeiras. Mas falando sério, foi playback mesmo? Era ruim, ele não conseguia cantar. Ele não conseguia cantar. Parece que ele está com asma. Está com 72 anos. Mas está bem ruinzinho. Acho que a pinga pegou nele. Então, o que a gente. Tá com ar. Ele devia andar com o Lula. Mas o que eu acho de verdade estranho é o seguinte: gente, que medo! Passava assim um monte de carro, com um monte de carro da polícia em volta, tudo com metralhadora, protegendo aqueles vagabundos que iam lá para esse lugar, e o povo na rua fazendo fila, dando volta lá no Parque Antártica, lá, dando volta. Tinha quilômetros de otário esperando para assistir esse show. E pelo que eu fiquei sabendo, estavam vendendo lá os camarotes a R$ 650 por pessoa, para assistir um velho. Agora, o que eu fico preocupado é que lá está cheio de hospital. Tem o Hospital Einstein lá, tem um hospital pertíssimo do estádio. Coitado das pessoas que estavam lá escutando aquela barulheira, aquele inferno na torre lá, infernal. E agora, mas a gente está voltando com o problema Eu vi assalto na minha frente, Haroldo. Eu vi assaltando gente na minha frente. E o pior é que tudo parado, você não tem para onde sair. Os guardas estavam dirigindo para as pessoas que iam cantar lá, não para o povo. Ou que se dane. Todo mundo parado, tudo engarrafado e a gente assaltando. Agora tem um detalhe também que eu gostaria que o senhor incluísse na sua observação e na sua crítica, que é uma coisa que no futebol, nos shows, e eu não sei o porquê que não se dá um jeito. O senhor sabe quanto que eles estavam cobrando? Quando eu digo eles, eu estou me referindo àquele sujeito que chega no seu carro e fala: por aqui, doutor, para guardar o carro. Pode deixar comigo, doutor, pode deixar comigo. Ou seja, se você não pagar, ele arrebenta o seu carro. Mas você pagar também ele rouba. Porque você vai deixar o carro lá. Carbone. 250 conto lá. R$100. Eu vi, 250 conto. Então, você tem que pagar 250 para estacionar, mais 650 para comprar nos cambistas vendendo lá na porta. Agora eu não entendo o seguinte: eu sou palmeirense. Eu sou sócio daquela porcaria há 30 anos. Obrigado. Não me deram nenhuma preferência, venderam tudo. Agora venderam para um bando de safado que fica revendendo. Quem? R$200 estacionamento Palmeiras, não tem cabimento. Agora, Haroldo, o pior de tudo é o seguinte: como é que um prefeito permite que, num lugar que não tem acessibilidade, tenha um clube que faz eventos dessa natureza
em dia de semana, que o povo precisa trabalhar, precisa ir para casa. Gente, tem gente que levanta às 4 horas da manhã. E eles têm que voltar para casa no outro dia e trabalhar. E ninguém conseguia passar lá. Eu levei 3 horas para chegar aqui. Do escritório até em casa, eu levei 1h30. Não é normal ficar parado no tempo, enquanto um prefeito fica pensando em negócio de bicicleta, esse safado aí, e trazendo problema para a gente. Agora, eu queria perguntar para o senhor, prefeito, o que você fez? Você permitiu que um shopping center, depois tem o Palmeiras com esse negócio, mais o outro shopping center, e como não tem nenhuma previsibilidade, e esse trânsito engarrafado, e ainda, imagina se tivesse o Pacaembu funcionando, será que o senhor não tem lógica? O senhor está pensando em quê aqui? Só em permitir invasão aqui? Agora, como é que o senhor me coloca um sujeito para cantar num lugar que não tem estrutura, num horário impróprio, em prejuízo do povo? Só para o senhor ter uma ideia, desde as 15 horas hoje, que também ele vai se apresentar no mesmo local, Ele vai desde daqui as pouco. 15 horas o trânsito já estava caótico em volta Não, da 2 horas já estava com problema. 2 horas. Agora, Haroldo... E outra, né? Não tem um número suficiente, doutor Carbone, de policiais, porque Não cidadão... tem, eu vi que tem, sim. Só para eles, Haroldo, isso tinha. Mas tinha 1 milhão de carros, eu nunca vi tanto carro na minha vida, mas era para eles. Foi, assim, Haroldo... Para eles quem? Para eles, os caras da turma do Paul McCartney. O povo que se dane. Era então, assim... O que eu estou dizendo é o cidadão nosso... Não, o cidadão é lixo, não existe. Exato. Não. E tinha que pagar R$100 para um flanelinha. É 250, 250. Nossa senhora, pior ainda, então. É 250 mais 650 do negócio, do camarote lá, se você quisesse, que não estava lotado. Agora, por que lá em Minas o Ministério Público conseguiu derrubar o ingresso que estavam colocando para os atleticanos a R$1.000? O Ministério Público entrou e conseguiu derrubar para 500. Olha, por que aqui eu não posso falar mesmo. O Ministério coisa? Público é muito atuante. Agora, o problema é que eles fazem tudo na surdina. Eles puseram esse Paul McCartney, ninguém imaginou esse oba-oba que ia acontecer. Só quem podia imaginar era o prefeito, que devia fazer uma estrutura para isso, e os caras que faturaram essa fortuna em cima dele, desse velho aí que vem encher o saco da gente aqui. O que eu entendo de verdade é o seguinte, gente. Não é normal. Olha, a gente fica 3, 4, 5 horas no trânsito, sendo roubado. Você olhava assim, apareceu 6 carros. E parecia que o cara devia estar no meio de um dos carros, sabe? Assim, para ele não... com medo de ser morto lá, o Paul McCartney, sei lá que picareta que era. Tinha um monte de carro da polícia, mas uns carros pretos novinhos. Parecia que compraram ontem. Todos os caras armados de metralhadora. E eles passando assim, gloriosamente, enquanto o povo estava parado. E eles põem até uma espécie de aqueles negócios vermelhos assim para separar, sabe? Para eles terem uma passagem só para eles. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, não existe mais a relação povo-estado. Aqui nós temos a obrigação de comprar, pagar imposto, pagar imposto, pagar imposto. Aí eles ficam enfiando o carro na rua. Eles arrumam um carro até por R$300 por mês, você tem um carro para comprar. Cobra todas aquelas taxas, só que você não tem onde pôr, não tem onde andar, e eles pegam uma pista enorme, dividem em 3 e só numa delas, e as outras 2, uma é para bicicleta, outra é para patinete. Não é normal, não é normal. E daqui a pouquinho, para você que está sintonizando agora a AltV, estamos ao vivo, 20 horas e 45 minutos, com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Daqui a pouquinho o operador de voo, Ângelo Carbone, desmascarou o Juscelino. E eu vou passar de novo, Agora o Haroldo não quis ir. Ele não quis ir de medo, meu. Eu liguei para ele, falou que eu estava de pijama e não deu para se trocar. Mentira, é medo de subir lá na cobertura. Para você que não assistiu, daqui a pouco vocês vão assistir o operador de voo. Foi graças ao operador de voo, o Ângelo Carbone, que a previsão de Juscelino não se concretizou. Avião, na hora certa, olhou para o operador de voo, que desviou pela Brigadeiro Luiz Antônio e não houve problema nenhum. Essa é a nossa realidade. Nós temos aí, ao vivo, aqui mais um internauta entrando pelo chat. Então vamos lá, a pergunta do nosso internauta. Tem um plano de saúde há mais de 5 anos.
tenho uma hérnia e eles não querem autorizar a operação porque informaram que ela é anterior ao meu ingresso ao plano. A hérnia não tem nem 2 anos e eu pergunto, o que devo fazer, doutor Carbone? Primeiro eu quero lembrar que o Haroldo trouxe uma convidada especial ontem. Como é que era a doutora? Adriana? Doutora Adriana. É segunda-feira, né? E a doutora Adriana tirou todas as dúvidas da gente e a gente está vendo que tem mais perguntas aqui. Então, doutora Adriana, fica aqui os parabéns para a senhora pelo brilhante trabalho que a senhora fez aqui e pela apresentação do Haroldo. Mas o que nós estamos vendo aqui na situação do rapaz é que ele está dizendo que ele paga um plano de saúde há 5 anos e que ele tem uma hérnia e eles não querem fazer a operação da hérnia porque eles dizem que ela é anterior à vigência do contrato. Então eles querem dar a entender que era uma doença pré-existente. E ele está sustentando que a hérnia dele tem 2 anos. Ô companheiro, eles negam tudo. Tudo, sabe o que quer dizer tudo? É tudo. Eles querem só receber o pagamento no fim do mês ou no começo do mês, e se não pagar no dia tem multa e acabou. O que você tem que fazer? Você tem que ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, depois você vai na Justiça Gratuita, Avenida Liberdade número 32, se for aqui em São Paulo, ou qualquer fórum perto de vocês. Você vai chegar lá pro promotor, pedir um advogado do Estado, ele vai fornecer para você, você vai contar, olha, meu plano de saúde eu pago há 5 anos, eles não querem fazer minha cirurgia, estão negando, e eles dizem que a minha hérnia já é pré-existente, mas na verdade ela só tem 2 anos. Eles vão mandar fazer um exame de corpo de delito no C, vão constatar que a hérnia é recente, você vai entrar com uma ação indenizatória, além de conseguir a cirurgia, você vai tomar os danos morais, que é uma penalidade imposta para quem não quer cumprir os contratos. Eu acho que você tem de exigir isso com maior brevidade. Eu estava até conversando com meu filho aqui, e nós temos uma pretensão bem grande de ter uma associação para poder defender as vítimas desses seguro-saúde. Eu estava escutando aquela moça falar aqui no programa, a doutora Adriana, ela falou que a cada 4 minutos, 10 negativas são feitas. É verdade. E quando a gente viu assim o Haroldo desesperado aqui, não é só o Haroldo desesperado, não. Eu também. Cheguei nos 59 anos, eles pegaram e não só triplicaram o meu preço. Eu sou mais caro que o do Haroldo aqui, não sei por quê. O dele foi de 1.000 para 2.000, né? O meu de 1.200 passou para 2.334. O meu foi dela de 1.500, foi para 3.500. Agora, o que a gente fica espantado, gente, é que além dessa dobra que eles chamam, eles também atualizaram o plano em mais 17%. Quer dizer, o meu foi para quase R$4.000 uma pessoa. Justamente no momento em que você está querendo dar uma freada, você está pensando na aposentadoria que vai chegar no ano que vem, que normalmente uma pessoa com 60 anos já trabalhou 30. Eu acho que o Haroldo trabalhou muito mais, eu também. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Não sei quando você trabalhou, Haroldo. Com 16. Mas, então, a gente, na nossa época era diferente, precisava ajudar em casa. Então, é uma vida inteira de trabalho. Outra, né, doutor Carbone? Graças a Deus, eu sei que não é a situação do senhor. Mas são inúmeros os brasileiros que, quando se aposentam, o teto máximo é 4.700, é isso? Mas você sabe que... Agora, se fosse no plano do senhor, e ganhando R$4.700, essa pessoa não poderia mais pagar o plano. Mas eu achei uma jogada, deixa eu contar para vocês não vão acreditar. Eu tinha um funcionário no escritório, chama Joãozinho, é até amigo do doutor Haroldo aqui, aquele advogado mesmo. Eu sei quem é. E ele vai e volta, ele trabalha com a gente, depois sai, sabe? Ele tem uma vida, ele gosta de viajar, aquelas coisas todas. Mas ele veio para o escritório há uns 2 anos atrás e falou, Carbone, eu estou muito doente, estou com um problema sério. E eu preciso do trabalho dele, ele é muito legal, ele é muito eficiente, ele vai para tudo que é lugar, sabe? Não tem barriga me dói para ele. E ele me contando que estava doente, eu fiz um seguro-saúde para ele. Eu vou falar até o nome aqui, porque o programa é meu e do Haroldo aqui, não podemos fazer o que a gente quer aqui. Chama Prevent Senior. E foi o mais em conta que eu tive para uma pessoa de 60 anos, ele tem 60 anos. Ele paga R$454 por mês. Quem paga sou eu. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu. Está pagando há 2 anos. De repente, há 15 dias atrás, ele passou mal em casa, acharam que era um infarto e ele foi para o hospital. Ele foi internado por esse Prevent Senior no hospital deles. Ele foi para a UTI, ele ficou 15 dias na UTI.
trataram ele magnificamente. O problema dele era uma hérnia no estômago que com o tempo foi passando no intestino, foi trazendo prejuízo lá. A impressão é que o rapaz ia morrer, ele está bem, ele vai voltar para o trabalho amanhã e não custou um centavo. Ele só pagou R$ 458 por mês. Pergunto para vocês, esse é um plano para pessoas que já têm idade. Será que convém a gente ficar bancando esses grandes convênios, dando fortunas para ele, sendo que existem convênios muito mais baratos, que têm uma estrutura, que trata dignamente a pessoa? E olha, eu até convido a vocês desse Prevent Senior a comparecer aqui, os diretores, para explicar com o milagre que vocês fazem. Porque com R$ 450, eu tenho certeza que o custo dele foi uma fortuna. Ele ficou lá 15 dias, mas podia ficar um mês. O tratamento foi digno, teve tudo que precisava, não pediram nada. E eu fico pensando, será que vale a pena mesmo, meu Deus? Então, é uma pergunta que eu faço para o Haroldo. Nós ficamos brigando aqui por causa de milhares, porque mesmo reduzindo é caro. Agora, esse existe esse daqui como existem outros. Não, eu acho que o senhor até colocou o nome do plano e a gente faz isso até com muito Orgulho, com muito prazer. orgulho, Com muito prazer. orgulho, né? Verdade. Agora, mais uma pergunta aí do internauta participando aqui ao vivo, aqui pelo chat, no programa Pergunte ao Dr. Carbone, aqui na AltV. O meu plano de saúde aumentou 18% esse ano e o reajuste da minha aposentadoria foi de 5%. E eu não tenho como pagar a mensalidade e eles disseram para passar para o plano da enfermaria. Isso é correto? É uma jogada que eles fazem. O teu plano deve ser um plano que tem direito a quarto. Então é um plano mais caro. Agora, 17% ou 18% é absurdo. Eles tentaram cobrar meu de 18%, eu entrei com uma liminar a semana passada, ganhei, reduzi para 9%. Eles não fizeram ainda a baixa, eu vou pedir uma indenização para eles de uma multa diária, porque eles já foram intimados. O que eu noto de verdade é que você tem de levar na justiça, porque eles não vão fazer numa boa, e mostrar para o juiz que a tua atualização é só de 5%, e eles vão ter de devolver para você o dinheiro que eles estão cobrando a mais. O que você não pode fazer é parar de pagar. Então você vai lá, entra com a ação imediatamente, procura lá, se não tiver dinheiro, vai na a Justiça Gratuita, que é a Avenida Liberdade, número 32, entra com a ação, vai uma liminar. A doutora falou aqui que era em 6 horas ela conseguia liminar. Eu acho que é por aí um pouquinho a mais. Ele já sai intimado de lá e a redução do teu plano sai para 5%, que é justamente o que você paga. Eu não aconselho você a mudar de carência, entrar numa de menor valor, porque você vai entrar na carência. E eles não vão querer, você vai ter que aguardar uns 2 anos para ter o benefício de tudo. Isso é malandragem que eles estão fazendo. Além disso, você tem direito a um quarto. E você trocar por um que você vai ficar lá junto com 6 pessoas, eu não tenho nada contra isso na enfermaria, tudo bem. Mas eu acho que você pagou até hoje uma vida inteira, você pode com apenas 5% manter. Porque eles são obrigados a atualizar pelo índice da aposentadoria. Agora, como não é que pelo faz, índice doutor Carbone? Eu vou dar um exemplo meu novamente. Foi para 2.334, logicamente que eu não vou acatar a esse preço, só que eu tenho que pagar R$ 1.000 de custas para entrar na justiça. Ou seja, de 2.334, eu já estou me aproximando dos R$ 4.000 só para lutar pelos meus direitos. Nesse tipo de processo, você vai pedir não a justiça gratuita, porque você não precisa de justiça gratuita, graças a Deus você trabalha, mas você vai pedir para pagar o final do processo. Numa situação como essa, nenhum juiz vai negar, porque ele sabe muito bem que você vai ganhar a ação e quem vai pagar as custas no final é a parte contrária. Então, normalmente eu faço a petição, só estou ensinando para vocês que eu quero que vocês procurem um bom advogado e tratem com um bom advogado, mas eu estou explicando para vocês entenderem. O advogado, quando você chegar lá, fala assim, eu não tenho para pagar as custas. Ele vai falar assim, mas é obrigatório, senão eu não posso entrar. E você não é pobre, na expressão da palavra, porque você trabalha. Mas eu não tenho para pagar agora. Eu tenho de pagar o plano, eu tenho essa situação, estou numa situação muito ruim. Então ele vai falar assim, nobre juízo,
Os fatos são sérios. A pessoa aqui já está na beira dos 59 anos, ele está pagando o seguro-saúde dele, ele tem o pouco dinheiro que ele tem, mal dá para sustentar ele e a família, e ele requer para o senhor que seja pago ao final. O juiz vai fazer um despacho dizendo, defira o pedido e que se pague as custas ao final. É verdade que no final quem vai pagar é o próprio seguro. Então, essa situação está superada. Não precisa pagar, não, Haroldo. Olha aí, ó. Já mais uma orientação que eu também já não sabia e vou realmente me utilizar disso. Nós estamos falando de convênio e também existe uma coisa que os convênios não cobrem. E tudo que é bom, nós aqui, no programa Pergunte ao Dr. Carbone, nós mostramos. E todos vocês, acredito que viram e ficaram chocados com a capa da Vejinha São Paulo. Dá para focalizar aí? Dá. Bom, o importante é que vocês estão vendo a modelo antes e depois de usar o crack. O que é que nós podemos fazer? Só lembrando que a presidente deixou claro de que nós iríamos dar um jeito no crack, de que nós teríamos uma atenção especial. E o que se viu é que não se concretizou. E também os planos de saúde não cobrem esse tipo de tratamento. Mas eu quero que você fique aí. Permaneça aqui na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone, que nós vamos a um breve intervalo e voltamos com esse assunto. Eu preciso de ajuda, foi o pedido da ex-modelo. Como ajudá-la? O que fazer você, pai? A quem recorrer? Onde nós vamos internar uma criatura dessa que pede ajuda? A gente volta já já, não saia daí. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Metade de homem e metade de monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Em 2014,
serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Pela AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. E estávamos falando de planos de saúde, daqui a pouco, inclusive, nós temos aí também mais uma pessoa participando, fazendo pergunta a respeito desse assunto, uma pessoa super simples e que a gente já até pode imaginar o que deve ser. Mas tinha deixado aqui, antes do intervalo, a capa da revista A Vejinha, São Paulo. E uma situação que acredito que centenas de brasileiros devem estar passando por uma situação dessa. E uma das perguntas que eu vou fazer para o Dr. Carbone é como fazer para internar e onde internar uma pessoa dessa, porque eu milito há mais de 30 anos na área do comportamento e também de dependência química. Se me perguntasse agora onde eu devo internar, Haroldo, eu não sei. Se depender do serviço público, eu não sei. Mas a história dessa moça é o seguinte: a ex-modelo Loemi saiu das ruas da Cracolândia, da região central, e não foi fácil para tirar essa moça de lá, hein? Nesta segunda-feira, dia 24, e deve passar por reabilitação. O apresentador Rodrigo Faro, da TV Record, postou foto com a jovem em seu perfil numa rede social, com um pequeno texto em que afirma ter passado a tarde com ele, aliás, acho que com ela, gravando o programa do dia 30. Loemi, vinda de Mato Grosso para tentar carreira de modelo em São Paulo, a jovem ficou viciada em crack há 2 anos. Passou a viver nas ruas,
aqui da Cracolândia e chegou a se prostituir para bancar o próprio vício. Olha só, gente, você que é pai, você que é professor, veja a menina antes da dependência e depois da dependência. E imagine essa menina, para manter o seu vício, se prostituir. Ora, doutor Carbone, a saúde, a educação, isso não é uma obrigação do Estado? Obrigação do Estado. A Dilma fala que vai ajudar, mas ajudar o quê? Para começar que não manda verba, mas se mandar a verba, já começa a cair os pedaços, aí vai chegar um pedaço só, depois uma metade, depois um quarto. Quando chega para lá não tem mais dinheiro. Agora o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, eu convivo com isso todo dia. Tem pais que não querem mais saber dos filhos. Eles começam a se drogar, e não é culpa dos pais, não. Vão para bons colégios, eles estudam, de repente entra na droga, e eles começam a roubar tudo, começam a matar os outros na rua, se for menor de idade começa a assaltar. E eu acho que de verdade, para acabar com isso, precisa acabar com os traficantes. Precisa pegar e matar todos os traficantes, e aí encerrava esse problema. Agora, com relação a essa moça, eu fico chateado porque o Rodrigo Faro, ele podia fazer uma coisa melhor do que isso. Ele podia ajudar todos os coitados lá que estão lá, morrendo lá. Por exemplo, agora nessa chuva. Eles estão lá ao relento, eles não comem, eles só são drogados. Ninguém sabe como é que chega a droga lá, mas só para vocês terem uma ideia, na Cracolândia entra 1000 flaconetes por hora. Eu não sei como é que a polícia deixa entrar, eu não sei como é que os traficantes entram, eu nem sei quem são esses traficantes. Mas eu tenho certeza que se parasse o abastecimento, encerrava isso daí. Tentaram já tirar eles de lá e eles voltam. Porque eles voltam onde que estão os traficantes. E é lá que eles estão. Então eles não vão mudar. O que eu falo para as famílias? Olha, é muito triste. Eu tive um sobrinho que a gente internou e ele se matou, mataram ele. Ele veio com um corte no pescoço imenso, um menino de 19 anos, também viciado em crack. É uma desgraça que campeia todo mundo. Não tem jeito. Se o pai tiver dinheiro, vai pagar uma grande clínica. Se não tiver dinheiro, não tem onde pôr. Na rua é o lixo. É o Estado que não dá bola, é o prefeito que não quer saber, é o governador que finge que tolera. Mas na verdade, gente, a hora que a gente tiver uma polícia eficiente, eles vão lá, prendem esses vagabundos que vendem a droga, o Haroldo, e essa gente para. Eles começam a ficar numa situação de desespero, aí eles vão procurar internação e vão sarar. Mas só assim. Sabe, doutor Carbone, que inclusive, como já disse aqui, nós não temos esse problema de mostrarmos aquilo que merece um elogio, como a revista Veja, e também outras situações. Eu gostaria muito de, mais uma vez, cumprimentar o Roberto Cabrini pela grande matéria que fez agora, recentemente, no Carnaval, em que foi colocado em tudo quanto é lugar para que você denunciasse a prostituição infantil. Foi uma coisa que foi dito em todos os lugares. E ele, de forma corajosa, esteve, se eu não me engano, em Maceió, e doutor Carbone, ele, com a sua equipe, estavam filmando, e as meninas menores se prostituindo. E o mais intrigante é que ele, o Cabrini e a sua equipe filmaram, doutor Carbone, a polícia passando e fingindo que não vê, do lado das meninas. E ele fez alguma coisa que me chamou muito a atenção. Eu acho que não teria a coragem que o Roberto Cabrini teve. Ele foi até a viatura, chegou na porta e perguntou, na porta da viatura, falando com o policial que estava ao volante: o senhor não está vendo? Essas meninas são menores e elas estão se prostituindo. Aí apareceu a câmera, apareceu o Cabrini com o microfone, deixou o policial ver, e ele simplesmente deu uma resposta mais ou menos que porque se a gente pega, daqui a pouco eles mostram um documento diferente, não sei o que lá, e ficou por isso mesmo. Então, eu pergunto de novo, eu não sei o que responder no caso dessa menina. O que eu sei
é que é um desespero imenso. E aquela história que a presidente colocou que iria dar conta, que iria resolver o problema do crack no Brasil e que iria colocar profissionais capacitados para tudo isso. Eu não conheço um tratamento de algumas semanas e depois você já colocar o indivíduo de volta à rua, porque você até pode fazer uma desintoxicação, alimentá-lo. Agora, a parte 2, que é a mais importante, não é só a medicação que você vai tratar do crack. Você tem que ter a colaboração da família, você tem que ter um psicoterapeuta, você tem que ter um trabalho de equipe para fazer com que essa pessoa possa refletir o que aconteceu e tentar fazer com que ela volte a pactuar com a vida e não com a morte e viva bem em sociedade. Agora, para que isso ocorra, me desculpem as autoridades que naquela época disseram que iriam resolver o problema do crack. Internando uma semana, 10 dias, olha, só se o nome dessa pessoa, desse doente, desse dependente em crack, só se o nome dele for Mandrake ou Mr. M, porque do contrário o problema continua. Mais algum comentário, doutor Carmona? Eu vi um caso só de que a pessoa sarou, e foi graças a um juiz. O rapaz estava na Cracolândia, nesse mesmo lugar que está essa moça aí, e os pais largaram ele, quer dizer, ele largou os pais, estava lá há uma semana, ou 15 dias, completamente viciado. E eles ficam atrás do traficante, eles arrumam o dinheiro pedindo esmola e vão correndo lá, porque essa droga custa R$2, R$3. Então ele foi atrás do traficante, provavelmente para comprar mais um flaconete lá, e o sujeito assaltou. O traficante tomou um celular e roubou também dinheiro de uma mulher que estava passando. Esse era o traficante. Ele foi preso junto com o traficante. Então a gente foi lá, explicou para o juiz que o menino estudava engenharia, que ele estava lá por circunstâncias de tráfico, que ele não era drogado, que ele não era ladrão e que ele estava numa situação ruim, estava numa hora errada, no lugar errado. O juiz manteve ele preso o processo inteiro. Permitiu por diversas vezes que levassem ele, quando ele estava naqueles estados de desespero lá, que eu não sei explicar, o Haroldo que deve entender isso aqui, daquela falta de droga. Abstinência. Ele ia algemado, ele ficava trancado assim no leito, né, com 2 policiais, mas o juiz permitia que os pais tivessem acesso. O menino estava muito nervoso e fica desesperado. Ele passou 3 meses ou 4 meses preso. Depois o juiz autorizou que ele aguardasse o julgamento em liberdade. Depois desses 4 meses ele foi para casa. Foi difícil também esse retrocesso, mas ele acabou condenando o rapaz também por roubo. Levei para o Tribunal de Justiça, contei para os desembargadores o que estava acontecendo, mostrei para eles que o juiz ajudou bastante, mas que ele tinha condenado o rapaz, e o juiz deu a pena semiaberto para ele, na sentença de primeira instância, e o promotor queria colocar ele no regime fechado, ou seja, trancar. Aí eu provei que ele voltou para a escola de engenharia, provei que ele arrumou um emprego e que ele parou do vício. Os desembargadores do tribunal desclassificaram o roubo para furto e deram uma pena alternativa para ele. Eu estou brigando em Brasília agora para absolver ele, porque não adianta, que ele não consegue emprego em nenhum lugar. Mas foi a única pessoa que eu notei que conseguiu se safar desse negócio. E outra coisa, viu, doutor? Ele ficou 4 meses trancado sem ver nada. Luiz Alan falou assim, o problema da droga no país é que ela enriquece os poderosos, nunca será legalizada, já que não há impostos nos lucros. Tá aí, é uma colocação aí de um internauta, né? Luiz Alan, obrigado, Luiz Alan, pela sua participação. Eu também gostaria de dizer aos senhores o seguinte, volto a mostrar a capa da revista Vejinha. Uma pessoa, nessas circunstâncias em que os senhores estão vendo, a moça antes e depois do vício, quando a pessoa chega a esse ponto, há necessidade de uma internação involuntária. Dificilmente, doutor Carbone, uma pessoa quando chega a esse ponto, ela está no seu juízo perfeito e de perceber que está pactuando com a morte. O indivíduo deve ser recolhido
de forma involuntária. Porque, na minha opinião, quando isso não é feito, e aqui nós estamos mostrando um caso, vocês imaginem aqui em São Paulo, para quem está nos assistindo fora de São Paulo, aqui a Cracolândia, nós estamos aqui, não estamos muito distante não. Mas se isso não for feito, essa internação involuntária, eu considero uma omissão de socorro, porque o número de pessoas que morrem é demais. Nós, infelizmente, esse é um tema que dava para um programa inteirinho, mas nós temos aí que atender ao interesse também dos internautas. Temos aí mais uma pergunta aqui para o Dr. Carbone, chegando aqui pelo chat. Nós temos uma pergunta pelo vídeo. Vamos colocar o vídeo aí. Boa noite, Dr. Carbone, Dr. Haroldo. Meu plano de saúde teve um aumento de 22% e o meu salário só teve um aumento de 8% ao ano. Como eu devo proceder? Você pode me dizer, me orientar? Olha, eu vi que... Eu agradeço ao internauta, mandou um abraço para mim, para o Haroldo também, mas eu quero dizer para você o seguinte, olha, você não pode pagar mais do que aquilo que é reajustado ao seu salário, não tem cabimento. Você vai ter que procurar um advogado, entrar com uma ação, informar que eles estão exigindo demais, e esse tipo de seguro-saúde que você tem, ele é caríssimo, porque ele é feito para grupos de pessoas. Aquela advogada de ontem, trazida pelo Haroldo, explicou bem claro para vocês. Eles fazem uma atualização, assim, hipotética, sobre os prejuízos do grupo, ou seja, do sindicato que você tem. Então, sabe o conselho que eu dou para você? O primeiro conselho é tentar migrar embora para um muito mais em conta. Está cheio de seguro-saúde mais barato por aí. A segunda situação que eu vejo é o seguinte, se você quiser se manter nessa porcaria desse seguro-saúde, entra com uma ação, o juiz vai mandar autorizar a baixar, os índices normais para essa atualização estão em torno de 8% a 9%, e eles vão mandar devolver esse dinheiro para você. A gente já tinha falado isso, eu e o Haroldo já falamos isso há poucos minutos atrás. Um abraço para você e agradeço, tá, pela lembrança da gente e esteja sempre conosco. Acusado de estupro de crianças, diz que é inocente. Preso há 6 meses, inspetor de escola de São Paulo falou com exclusividade a um programa de televisão. Um caso polêmico em São Paulo. O funcionário de uma escola está preso, acusado de abusar de 3 meninas, ou melhor, acusado de abusar de meninas de 3 anos. Só que algumas falhas no processo levantam dúvidas. Existem mesmo provas contra esse acusado? O Fantástico, que foi o programa que levou a entrevista, diz que o acusado e uma parente de uma das meninas que teria sofrido... Não, peraí, deixa eu voltar que eu aqui me embananei aqui, ó. Caso polêmico em São Paulo. O funcionário de uma escola está preso, acusado de abusar de meninas de 3 anos. Só que algumas falhas no processo levantam dúvidas. Existem mesmo provas contra ele? O Fantástico entrevistou com exclusividade o acusado e agora sim, e uma parente de uma das meninas que teriam supostamente sofrido o abuso. Dr. Carbone, como é que é essa situação? Olha, é gozado. Estão fazendo uma pressão aqui, o sujeito está preso. A impressão que dá é que ele é um tarado. É um tarado sem vergonha, sabe? Aí vem uma mãe de uma aluna e conta, não, porque o rapaz não tem nada, ele é inocente, ele não estava no lugar, e vem com uma conversa mole. O promotor de justiça de lá, dessa cidade, é ferrado e a juíza também. A primeira acusação foi feita por uma das meninas que contou a história para a babá, que então falou para os pais da criança. Uma parente de outra menina que acompanhou todo o processo e pediu para que a identidade não fosse revelada, disse que suspeitas começaram quando as meninas se queixaram de assaduras. Elas falaram, ele me colocava no colo, abaixava minha calcinha e mexia. Uma delas usou a expressão bimbinha, fazendo gestos com o dedo. A outra criança na sequência dizia, eu não gostava que ele fazia isso. Eu falava que doía, conta o parente. Gente... Estão falando aqui em falhas processuais. Falhas processuais não tem nada a ver com o crime bárbaro que esse sujeito cometeu. Demoraram para fazer exame de corpo de delito, demoraram para juntar
a documentação no processo, é uma escola importante, eu vou falar até o nome, eles falam aqui, é Mackenzie, então é lugar de rico. Agora, eu fico imaginando o que essas crianças sofreram. Esse tarado levou essas crianças para uma sala, tirou a roupa delas e mexeu com elas. Criança não vai inventar uma história dessa. Pode, com o tempo, as marcas, isso já é problema do Haroldo, que ele deve explicar como psicólogo, deve travar. Mas elas contaram, sim. E o importante é aquele momento que elas falam. É evidente que ele não deixou marcas, esse sem vergonha. Agora, eu só espero que essa juíza dê uma pena para ele de pelo menos 24 anos de cadeia. Ele aparece como um pobre ermitão. Ele dá a entender que ele não fez nada. Mas a impressão que dá é que se vocês soltarem esse marginal, ele vai continuar estuprando de vulnerável por aí de monte. E outra coisa, não tem dúvida nenhuma, as crianças contaram e narraram. Agora eu pergunto para o Haroldo, quando uma criança vai lá e conta uma história, e conta uma situação, você não acha que tem muita evidência, Haroldo? Olha, a sua pergunta é muito pertinente, porque às vezes nós questionamos, será que uma criança pode inventar? Eu digo a vocês que pode. A criança pode, às vezes, escutar alguma coisa e emenda num fato a fantasia dela. Tudo isso pode acontecer. Porém, o que o Dr. Carbone acabou de dizer já começa a chamar atenção. E 3 crianças? E outro detalhe, normalmente esse tipo de cidadão que é o pedófilo, ele não costuma penetrar na criança, mas ele cria sim marcas às vezes para o resto da vida, porque a criança não está preparada e ele toca com o dedo, às vezes com a língua, na intimidade dessas crianças, e essas crianças parece que foi o que realmente disseram, que ele passava a mão, mexia nas crianças, aparecia sinais de assadura, ou seja, todo um comportamento compatível de um pedófilo que, como já disse, gosta de ficar mais mexendo na criança do que penetrar, porque inclusive se penetrasse, acho que até mataria uma criança de 3 anos. Mas pelo relato dessas crianças, faz sentido. Evidentemente que a justiça, eu não sou advogado, vou voltar para o Dr. Carbone que vai responder, a justiça vive de fatos, de documentos e de testemunhas. Mas que, na minha opinião, pelo que essas crianças disseram, há indícios de que alguma coisa aconteceu no sentido erótico e que deixou, sim, marcas nessas crianças. Agora, tudo leva para esse cidadão, para esse funcionário. Olha, eu entendo o seguinte, ó. Eles falam que tem câmaras lá na escola. Tem câmera sim, mas quem trabalha sabe muito bem como burlá-las. Os exames de corpo de delito, como sempre, às vezes são muito mal feitos, ou às vezes demoram para entrar. Eu quero dar os parabéns para o promotor de justiça da cidade, eu quero dar os parabéns para a juíza que mantém esse tarado preso. Eu espero que ele seja condenado nos rigores da lei. Nós temos de pensar nas nossas crianças. Não tem dúvida, não. As crianças contaram os fatos. Elas contaram o que passaram. Ele tirou a roupa dessas crianças. Ele mexeu com as crianças. E a lei é clara. Basta fazer o que ele fez para dar estupro de vulnerável. Agora, se por pressão da mídia, por pressão das pessoas que têm pena dele, pelos pais que fizeram abaixo-assinado, parece que são mais de 600 dizendo que é inocente, juíza, a senhora não tem nada a ver com essa opinião pública que está desvirtuada da situação. A senhora tem de proteger as crianças. Essas 3, mesmo uma boa escola como essa, elas passaram essa desgraça que vai mantê-las por esse problema a vida inteira. O Haroldo pode explicar isso. Mas sabe uma coisa que eu gostaria de dizer, doutor Carbone? E eu digo assim, já contei isso em outros programas de televisão. Eu nasci em Pinheiros e vim morar com quase 4 anos em Interlagos, Cidade Dutra. Mas morava na freguesia do Ó, na rua Coronel Tristão.
E isso eu tinha 3 anos de idade. Eu e minha irmã fomos tocados por um cidadão que parou com uma perua. E eu, veja, com 3 anos, eu me lembro, eu não me lembro de detalhes, mas eu sei que era uma perua Kombi e eu tenho certeza que era um homem de uma estatura, não era um homem muito forte, e ele nos colocou em cima da cobertura do motor da perua Kombi e nós ficamos ali. Graças a Deus, meu pai chegou a tempo e tomou as providências, fomos para o hospital, não houve problema nenhum, nem comigo que tinha 3, nem com minha irmã com 5 anos. Mas por que eu estou dizendo isso aqui com a maior simplicidade? É porque detalhes eu gravei. Se gravei, por quê? Porque marcou. Então, às vezes uma criança com 3 anos pode sim estar dizendo alguma coisa com fantasia, mas também pode estar revelando sim um fato na sua veracidade. Nós estamos chegando... Só um minutinho. Eu não defendo o pedófilo e nem aceito defender. Mas eu me lembro no passado, uma vez, um pai foi chorando lá no escritório, dizendo que os filhos estavam presos, porque diziam que tinham mexido com 3 crianças e que era mentira, que era tudo história. Olha, gente, eu fui lá na audiência, eu escutei as crianças contarem a barbaridade que ele fez. Eu levantei para o juiz e falei, olha, excelência, eu estou saindo, não quero ser mais advogado desses 3 assassinos, esses marginais sem vergonha. E o juiz falou, é isso mesmo, doutor Carboni, eu já estou pondo eles presos. E parece que pegaram 18 anos na época. Eu espero que esse sujeito tenha os rigorismos da lei. E essa gente que faz abaixo-assinado, não vão deixar seus filhos com ele se ele sair, se ele for absolvido por pressão de vocês, porque eles podem aprontar a mesma coisa que ele fez, porque tarado é tarado a vida inteira. E depois eles viram verdadeiras meninas lá, dizendo que são inocentes e jurando inocência. Mas eles não pensam quando eles destroem a mente das crianças e destroem a dignidade das crianças, que são tão infantis e que deviam permanecer assim durante aquela infância maravilhosa que eles têm. Eu acho que a justiça faz muito bem de trancafiar esses caras em locais especiais. Eu, para mim, achava que eles deviam ser executados. Dr. Carboni não é uma pessoa competente só no tribunal do júri. Vocês vão ver agora a competência do homem dirigindo, orientando o avião do Juscelino, que ia bater num prédio ali nas adjacências da Avenida Paulista. E graças ao operador de voo, Ângelo Carboni, vocês vão observar agora no vídeo que o acidente não ocorreu, não foi porque o Juscelino errou, o Juscelino acertou. A única coisa que o Juscelino ele errou é que ele esqueceu de dizer que quem ia desviar o avião da rota de colisão seria o operador de voo Ângelo Carboni. Você confere agora no vídeo. Gente, são quase 10 horas, faltam 2 minutos agora, dia 26, e eu estou esperando cair o avião lá de cima. Estou aqui na Avenida Paulista, na cobertura. Gente, vou me preparar agora para esperar o avião cair. 1 minutinho só, aguardem. Internautas, eu só queria dizer o seguinte, ó. Não caiu avião nenhum, né? Você viu, os caras são um H, né? Olha para onde que eu espero que esse rapaz que falou fique recluso, em Alcatraz. Porque lá eu tenho certeza que ele vai puxar uma cana, esse vagabundo. E não percam, a semana que vem o Haroldo vai estar aqui presente para ver se vai cair na semana que vem. E pode ser que ele é rodidata. Aí é o Haroldão que segura. Um abraço, hein? Eu disse aqui no programa de segunda-feira que eu apostava, eu fazia um churrasco lá na cobertura. Quero ver esse bicho bater aqui nessa torre. Gente, infelizmente, estamos aqui já com o tempo esgotado, mas eu gostaria muito de agradecer a sua audiência, você que tem nos recebido aí toda semana em sua casa, e a vocês também que participam
fazendo perguntas através do chat e através aqui do telefone. Mas com certeza, amanhã nós estaremos aqui novamente e eu conto com todos vocês. Muito obrigado, doutor Carboni. Quero deixar um beijo para a doutora Sâmia Carboni, para a Alicia Meira, para a Rosimeire Doze, a Adriana Cavalcante, e dizer que amanhã estaremos aqui e vamos repetir aquele voo fantástico que não caiu. Até amanhã, se Deus quiser. Tenham todos uma boa noite.